Sabe aquela sensação de agir meio no piloto automático e só depois pensar, nossa, por que eu fiz isso de novo? O livro A Sabedoria do Eneagrama até começa com uma história assim, né? Do Alan. Ele teve um momento de clareza, viu a raiva surgindo nele mesmo, mas não embarcou nela. E aí, de repente, tudo pareceu diferente, mais belo. É essa busca, sabe? Para entender esses nossos padrões e tentar ir além deles que a gente vai mergulhar hoje. A ideia aqui é explorar o que esse livro traz para a gente entender como o Eneagrama pode ser uma ferramenta, uma bússola mesmo para o autoconhecimento, bem mais do que só um rótulo, né? Exatamente. Pensa no Eneagrama como, sei lá, um mapa do nosso mundo interior. Ele descreve 9 padrões principais, 9 jeitos de pensar, sentir, agir. São os tais tipos. Mas o ponto crucial, e o livro bate muito nessa tecla, não é só se achar numa caixinha. É mais para iniciar um processo de questionamento, sabe? Que pode levar a gente para uma verdade mais profunda sobre nós mesmos. Porque por trás dessa persona, dessa máscara que a gente constrói, tem algo mais fundamental. O livro chama de essência. Que legal. Então tá, vamos começar a desenrolar esse mapa. De onde que veio isso? Porque, olha, tem muita história por aí, umas meio folclóricas, né? O que as fontes dizem mesmo. Pois é, a história real é bem mais interessante até que as lendas. Não veio assim prontinho dos mestres sufis, como muita gente acredita. O símbolo em si, aquele desenho, né? Quem trouxe para o Ocidente foi Gurdjieff, lá no começo do século XX. Ele era um buscador espiritual, viajou muito. Só que para ele o símbolo representava processos universais, tipo da natureza, do cosmos. Não era ainda sobre tipos de personalidade. Aí, décadas depois, lá pelos anos 50, um boliviano, Oscar Ichazo, é que fez a conexão. Ele juntou o símbolo com 9 padrões psicológicos. E ele bebeu de muitas fontes, sabe? Neoplatonismo, lá do século III, os 7 pecados capitais do cristianismo, que ele via como distorções de qualidades divinas. E para completar os 9, ele adicionou o medo e a ilusão. Eram as fixações do ego, como ele chamava. A ponte mesmo para a psicologia, como a gente entende hoje, veio com o psiquiatra chileno Cláudio Naranjo. Ele estudou com o Ichazo e, nos anos 70, levou essas ideias para os Estados Unidos, para aqueles círculos de desenvolvimento humano, tipo Esalen. E aí entra o Dom Riso, que é um dos autores do livro que a gente está usando. Ele aprofundou a base psicológica dos tipos, descreveu melhor cada um, e a grande sacada dele, lá por 77, foi descobrir os níveis de desenvolvimento. Isso deu uma dinâmica totalmente nova para o sistema. O legal é ver essa mistura, né? Sabedoria antiga e psicologia moderna caminhando juntas. Nossa, que percurso! Uma verdadeira costura de conhecimentos diferentes. Faz sentido não ser algo fechado, dogmático. E esses 9 tipos, dá para dar uma palhinha de cada um, só para a gente ter um gostinho, uma ideia geral? Claro, vamos dar uma pincelada, mas lembrando sempre, descobrir o tipo é só o começo. A autoobservação sincera no dia a dia é o que vale ouro, mais que qualquer teste. Então temos o tipo 1, o pessoal mais perfeccionista, focado no certo e errado, querendo sempre melhorar as coisas, às vezes um pouco crítico. Chamam de reformista. O tipo 2, são aqueles super prestativos, sabe? Buscam amor sendo úteis, indispensáveis para os outros. É o ajudante. Tipo 3, voltados para o sucesso, para a imagem que passam. São muito adaptáveis para conseguir reconhecimento, validação, o realizador. O tipo 4, os mais introspectivos, buscando uma identidade única, sentem tudo com muita intensidade. Valorizam o que é autêntico, diferente. O individualista. Tipo 5, a turma mais cerebral, observadora. Querem entender o mundo acumulando conhecimento, tendem a ser mais reservados. O investigador. O tipo 6. Esses são focados em segurança, muito leais, mas podem ser bem ansiosos, sempre pensando nos riscos, buscando apoio. O partidário. Entendi. Tipo 7. Os otimistas por natureza. Buscam prazer, novidade, estimulação. Fogem da dor, do tédio. O entusiasta. O tipo 8. Pessoal com uma presença forte, sabe? Bem assertivo, busca controle, proteger os seus. Intensos. É o desafiador. E o tipo 9. A galera da paz. Busca harmonia acima de tudo, evita conflito a qualquer custo. São super receptivos, mas às vezes podem parecer meio desligados. O pacifista. Uau, deu para sentir a energia de cada um. Mas você falou uma coisa antes que me deixou pensando.
que parece ser o coração disso tudo. A ideia de que nós não somos a nossa personalidade. Isso nossa, é bem contraintuitivo. Como assim? Essa é uma das ideias mais transformadoras do Enneagrama, eu acho. Pensa na personalidade como tipo um conjunto de estratégias, um kit de sobrevivência. A gente monta isso lá na infância para lidar com o mundo, para se proteger psicologicamente. São defesas, reações automáticas que a gente desenvolve. Muitas vezes está ligado àquelas mensagens perdidas da infância que o livro menciona. Aquilo que a gente, como criança, precisava ouvir para se sentir seguro, amado, autônomo, mas talvez não ouviu da forma que precisava. E é daí que surgem o medo fundamental e o desejo fundamental de cada tipo. São as raízes, entende? Entendi. Então, é como se fosse uma armadura. Ou um traje que a gente veste para poder navegar pela vida. Útil, claro, mas não é quem a gente é de verdade lá no fundo. Isso. Bela analogia da armadura ou do traje. Exatamente. Ele serviu, talvez ainda sirva para algumas coisas, mas por baixo desse traje existe o que o livro chama de natureza essencial. São qualidades que já estão lá, espontâneas. Clareza, compaixão, vitalidade, presença. Só que a personalidade, com seus filtros, seus medos, suas reações automáticas, acaba meio que obscurecendo isso. Lembra da história do Alan, que você falou no início? Quando ele só observou a raiva, sem agir, ele teve tipo um vislumbre dessa essência por trás do traje da raiva e da justificativa. Viu a beleza além da reação. O trabalho com o Enneagrama não é jogar fora a armadura, até porque a gente precisa dela às vezes. É mais para torná-la mais transparente e flexível, como diz o livro. Quando a gente para de se identificar totalmente com ela, de achar que é só aquilo, a essência começa a ter mais espaço para aparecer. E o paradoxo é que, quando isso acontece, a gente se torna mais autêntico, mais vivo e até mais eficaz no mundo. É aí que pintam aqueles momentos de fluxo, de agir a partir de um lugar mais real. Faz muito sentido. Não é negar uma parte nossa, mas também não ser totalmente refém dela, né? E você falou que esse mapa não é estático. Como funcionam essas dinâmicas internas? Como é que os tipos se movimentam, se transformam? E isso, o Enneagrama é super dinâmico, nada de caixinha fixa. 3 conceitos-chave ajudam a entender essa movimentação toda. As tríades, os níveis de desenvolvimento e as setas. Primeiro, as tríades. Elas agrupam os tipos em 3 centros de inteligência. É como se tivéssemos 3 cérebros, né? O centro do instinto, ou do corpo, que inclui os tipos 8, 9 e 1, o centro do sentimento, ou do coração, tipos 2, 3 e 4, e o centro do raciocínio, ou da mente, tipos 5, 6 e 7. E o interessante é que cada centro tem uma questão emocional central. O instinto lida com a energia da raiva. O 8 bota para fora, o 9 segura, o 1 reprime. O sentimento lida com a vergonha, com a imagem, como a gente é visto. E o raciocínio lida com o medo, com a busca por segurança e orientação. Que interessante. Então, antes mesmo de saber o tipo exato, já dá para ter uma pista se a pessoa opera mais pela barriga, pelo coração ou pela cabeça. E qual emoção pega mais forte ali? Raiva, vergonha ou medo? Isso já dá um norte, né? Exatamente. Já ajuda a entender a vibe geral. E aí vem a segunda dinâmica que é genial, os níveis de desenvolvimento. Essa foi a grande contribuição do Dom Riso. Isso mostra que, dentro do mesmo tipo, tem uma variação enorme. Pensa numa escala tipo de 1 a 9. Lá em cima, nos níveis 1 a 3, que é a faixa saudável, a pessoa está mais livre das amarras do ego, mais presente, mais conectada com a essência. Ela expressa as qualidades mais positivas do tipo dela. Na faixa média, níveis 4 a 6, é onde a maioria de nós fica no dia a dia, né? O comportamento mais normal, digamos. Aqui as defesas do ego estão mais ativas, a identificação com a personalidade é maior. E lá embaixo, na faixa não saudável, níveis 7 a 9, os padrões ficam muito rígidos, até destrutivos. A pessoa perde mais o contato consigo mesma, com a realidade. O ponto crucial aqui, e o livro insiste nisso, é a honestidade consigo mesmo. A gente tem uma tendência a se achar melhor do que tá, né? E tá mais para um 6 ou 7. O livro até fala do sinal de alerta para cada tipo. É um comportamento ou pensamento bem específico que serve de campainha. Opa, atenção, tô descendo para a faixa média de novo, tô me identificando demais com o ego. Perceber isso é fundamental para poder mudar o rumo. Nossa, essa ideia dos níveis é muito, muito boa. Explica totalmente como 2 pessoas do mesmo tipo podem ser tão diferentes. Uma te inspira, a outra nem tanto, né? Mostra que tem um caminho de crescimento dentro do próprio tipo, não é só mudar de tipo. E a terceira dinâmica que você falou, as setas, como elas entram nessa dança?
As setas mostram um outro tipo de movimento no símbolo, mais como uma conexão entre os tipos. Cada tipo tem duas setas ligadas a ele. Tem a seta da desintegração, que geralmente é para onde a gente vai no estresse, de forma meio inconsciente e compulsiva. Quando a gente está sob pressão, a gente meio que pega emprestado os comportamentos da faixa média ou não saudável do tipo para onde a seta aponta. Por exemplo, um tipo 1 muito estressado pode ficar super emotivo, meio dramático, agindo como um 4 não saudável. Um 8 estressado tende a se isolar, ficar mais mental, como um 5. Entendi. É tipo um modo de emergência que nem sempre ajuda. Exato. E aí tem a outra seta, a da integração, ou do crescimento. Essa já exige mais consciência, é uma escolha. Ela fica mais acessível quando a gente está melhor, mais presente geralmente a partir dos níveis médios superiores para cima. Nesse movimento, a gente começa a acessar as qualidades positivas, as da faixa saudável, do tipo para onde essa seta aponta. E o mais legal é que essas qualidades ajudam a equilibrar justamente o ponto fraco, a questão central do nosso tipo base. Por exemplo, o 8, que tem dificuldade com vulnerabilidade, ao integrar na direção do 2, acessa a generosidade, a conexão, de um jeito saudável. O 4, que pode se perder na subjetividade, ao integrar na direção do 1, acessa mais objetividade, disciplina. É importante frisar, não é para virar o outro tipo, nem para ficar imitando, é um desenvolvimento natural, um desabrochar que acontece quando a gente solta um pouco as defesas e os medos do nosso tipo. Como o livro diz, de um jeito bem direto, a personalidade não pode resolver os problemas da personalidade. A transformação real vem de um lugar mais profundo, dessa conexão com a essência. Ok, o mapa tá ficando bem completo agora. Temos os tipos, os centros de inteligência, corpo, coração, mente, os níveis de saúde dentro de cada tipo e as setas mostrando esses caminhos de estresse e de crescimento. Ufa, é bastante coisa. Mas aí vem a pergunta de ouro, né? Como é que a gente pega tudo isso e usa pra mudar de verdade? Pra não ficar só na teoria, na análise. Boa. Essa é a pergunta essencial, e a resposta, a chave mestra que o livro todo aponta é cultivar a percepção, a capacidade de se observar no momento presente, sabe? Enquanto a coisa está acontecendo. É o famoso pegar-se com a boca na botija ou pegar no pulo. Ver o padrão em ação é muito mais poderoso do que ficar analisando o que aconteceu ontem. O livro até conta uma história meio trágica, de uma ponte que caiu. Os jovens no carro, talvez presos em algum padrão automático, sei lá, uma arrogância, uma distração, não perceberam o perigo real ali, na hora. A falta de percepção no aqui e agora pode ter consequências sérias. A prática constante disso vai desenvolvendo o que eles chamam de observador interior, ou testemunha. É aquela parte da nossa consciência que consegue ver nossos pensamentos, emoções, impulsos, sem ser totalmente engolida por eles. E, crucialmente, sem ficar julgando o tempo todo. Como o texto fala, ver não é tampouco uma compreensão puramente intelectual. É algo que às vezes é chamado de testemunha. E é a partir dessa testemunha que surge a habilidade de observar e deixar de lado aqueles hábitos, aquelas reações que já não servem mais, que só trazem sofrimento. Parece muito poderoso mesmo, mas também desafiador, né? No meio da correria do dia a dia, como a gente treina isso? O livro dá alguma dica mais prática, alguma ferramenta para a gente cultivar essa percepção, esse deixar de lado? Sim, dá várias. Uma sugestão bem legal é manter um diário de trabalho interior. Não só para anotar insights, mas para fazer exercícios específicos para o seu tipo que o livro propõe. Tipo, refletir sobre decepções, se você for 1, ou sobre como você sabe que é amado, se for 2. Ajuda a direcionar a observação. E tem uma ferramenta bem concreta, que eles chamam de Eneagrama da Renúncia. O nome pode assustar um pouco, mas não é renunciar à vida. É renunciar, soltar os padrões negativos na hora que eles aparecem. Funciona mais ou menos assim, é um passo a passo para fazer na hora H. Primeiro, ver. Reconhecer que você está preso num padrão. Opa, tô julgando de novo, tô me sentindo vítima aqui. Segundo, dizer. Dar nome ao sentimento com honestidade. Ok, estou com raiva, estou ressentido, estou com medo. Terceiro, sentir. Levar atenção para a sensação física no corpo. Onde isso aperta? É um nó na garganta, um peso no peito. Quarto, respirar. Respirar conscientemente nessa sensação física. Como se o ar pudesse tocar ali. Quinto, relaxar. Tentar soltar conscientemente a tensão física naquela área. Sexto, soltar. Esse é o ponto-chave. Liberar o apego àquele estado, àquela história, àquele ponto de vista rígido. Abrir mão da necessidade de ter razão ou de remoer aquilo. Sétimo, manter.
Ficar presente com o espaço que se abriu depois de soltar. 8º, permitir. Estar aberto para o que pode surgir nesse espaço, um insight, uma qualidade da essência, uma calma. E 9º, agradecer. Uma gratidão simples pelo processo, pela chance de se libertar um pouquinho mais. É um ciclo para trazer consciência e espaço bem no meio do turbilhão. Isso tudo se conecta com outras práticas gerais que o livro chama de instrumentos, como cultivar a presença nas pequenas coisas do dia a dia, cultivar o amor próprio, que significa não se abandonar quando as coisas ficam difíceis, e a ideia de aprender com todas as coisas, ver tudo o que acontece como matéria-prima para o nosso crescimento. Nossa, ferramentas bem práticas mesmo, que dá para tentar aplicar e para a gente usar tudo isso de forma saudável, construtiva. Quais são os cuidados? O livro dá algum alerta sobre possíveis armadilhas no uso do Eneagrama? Dá sim, e são alertas super importantes. O primeiro, e talvez o mais básico, não sai por aí usando o Eneagrama para ficar rotulando os outros. Fulano é tipo tal, cicrano é tipo aquele. O foco tem que ser sempre a autocompreensão. Tem até uma citação ótima de Lao Tse no livro. Aquele que conhece os outros é culto. Aquele que conhece a si mesmo é sábio. Ou uma do Hermann Hesse que diz algo como: se você odeia uma pessoa, odeia algo nela que faz parte de você. O espelho é pra gente, né? Fundamental isso. Segundo alerta, não usar o tipo como desculpa para justificar comportamento ruim. Ah, eu sou 8, por isso sou meio agressivo mesmo. Ou pior, usar o tipo para se fechar ainda mais naquela identidade, ficar mais rígido. Saber o tipo é o ponto de partida, não ponto final. Como eles dizem, saber qual é o nosso tipo não é o nosso destino final, é só o começo da jornada. E um terceiro cuidado que é sutil, mas muito comum. Cuidado com o que eles chamam de superego espiritual. É usar o Eneagrama ou qualquer conceito de autoconhecimento para se criticar ainda mais. Nossa, eu ainda estou nesse nível, porque eu não consigo integrar mais rápido. Isso é só mais um truque do ego. A chave é a presença, a autoobservação compassiva, não mais autojulgamento disfarçado de espiritualidade. Ótimos lembretes, realmente, para a gente não transformar a ferramenta em mais uma arma contra nós mesmos. Então, amarrando um pouco a nossa conversa, a gente sai daqui com essa imagem do Eneagrama como um mapa bem rico, bem vivo da nossa psique, com origens diversas, uma mistura de sabedoria antiga e moderna. Entendemos melhor os 9 tipos como focos de atenção, estratégias que a gente cria para lidar com a vida. Vimos essa diferença crucial entre a personalidade, essa armadura, esse traje, e a essência, quem a gente é de verdade por baixo. Exploramos as dinâmicas que fazem esse mapa se mexer, as tríades corpo, coração, mente com suas emoções centrais, os níveis de desenvolvimento mostrando que tem muita variação dentro de um tipo e as setas indicando caminhos no estresse e no crescimento. E talvez o mais importante, vimos que a transformação real não vem de entender tudo intelectualmente, mas de cultivar essa capacidade de se observar no presente, no calor do momento e sem ficar se chicoteando por isso. Perfeito. É isso aí. E a mensagem final que fica, eu acho, é que essa jornada com o Eneagrama não é pra gente virar um tipo X perfeito ou melhorado. É mais sobre transcender as limitações automáticas desse padrão. É sobre deixar esse traje da personalidade mais transparente, mais permeável, para que a essência, com toda a sua paz, clareza, compaixão, força genuína, possa se manifestar mais na nossa vida. Tem aquela imagem linda que o Russ Hudson descreve no livro dele lavando janelas no retiro. Por um momento a mente dele silenciou, o senso de eu separado sumiu e ele simplesmente estava ali presente. Ele descreve que não havia separação entre ele, a janela, a água, o ato de limpar. Era a experiência direta da realidade, sem o filtro do ego. É um gostinho do que se torna mais acessível quando a gente solta um pouco as garras da personalidade. Uma imagem muito potente mesmo para a gente guardar. E me leva a um último pensamento, talvez uma provocação para quem está nos ouvindo. O livro usa essa metáfora da transformação como uma espécie de escavação do nosso eu verdadeiro. A gente vai atravessando camadas, a imagem que a gente tem de si, as defesas, as emoções mais difíceis como raiva, vergonha, medo, até, quem sabe, tocar nessa essência. Então, fica a pergunta no ar. Qual será o aspecto da própria personalidade? Pode ser uma reaçãozinha que sempre se repete, uma crença sobre si que já está meio gasta, uma defesa que a pessoa já até percebeu que quem está ouvindo poderia se propor a só observar hoje, sem tentar mudar, sem julgar, só
observar com curiosidade, como se fosse um primeiríssimo movimento nessa escavação interior, aplicando na prática essa ideia da autoobservação. O que será que dá para descobrir nesse pequeno ato de presença consigo mesmo?